Muitos conheceram os irmãos Baudelaire graças à série da Netflix. Três crianças brilhantes, perseguidas por um vilão e presas em uma sequência de tragédias sem fim. Mas o que vimos na tela nem sempre foi exatamente o que estava nos livros. Existem detalhes, personagens e até reviravoltas que a série mudou ou acrescentou. Por isso, hoje vamos revisitar e resumir os 4 primeiros livros da saga: Um Mau Começo, A Sala dos Répteis, A Janela Quebrada e O Serraria Sinistra. Esta é a história original de Desventuras em série, como ela realmente foi escrita. A história começa em Briony Beach, um lugar cinzento e silencioso, onde os irmãos Baudelaire vivem um raro momento de calma. Violet, a mais velha, tem 14 anos e uma mente brilhante para inventar coisas. Klaus, de 12 anos, é um leitor apaixonado, capaz de se lembrar de cada informação útil que encontra nos livros. Sunny, a caçula, mal fala, mas tem dentes afiados, que usa com uma eficácia surpreendente. Nesse dia, enquanto caminham pela praia, surge o Sr. Poe, o banqueiro que não apenas administra a herança da família, mas também é responsável por decidir quem cuidará deles. A notícia que ele traz muda tudo. Os pais das crianças morreram em um incêndio que também destruiu a casa onde viviam. Sem parentes próximos que possam acolhê-los, os Baudelaire são enviados para morar com um parente distante chamado Conde Olaf. Ninguém parece conhecê-lo de verdade e, ao chegarem à sua casa, eles se deparam com um lugar sujo, abandonado e decorado com símbolos de olhos que parecem observá-los. Olaf é alto, desleixado e tem apenas uma sobrancelha, o que lhe dá uma aparência perturbadora. Desde o primeiro instante, ele demonstra ser frio e cruel. Dá a eles um quarto miserável, com apenas uma cama, e impõe tarefas domésticas exaustivas. Não há carinho, apenas ordens. Seu interesse na fortuna das crianças é evidente. E logo, elas percebem que o novo tutor não tem boas intenções. Com o passar dos dias, a situação só piora. Os irmãos passam a ser tratados como criados, obrigados a limpar, cozinhar e trabalhar sem descanso. Ainda assim, encontram um pequeno refúgio na vizinha, a juíza Strauss, uma mulher gentil que permite que usem sua biblioteca. Ali, Klaus encontra conforto entre os livros e Violet consegue pensar com mais clareza. Embora a juíza Strauss não saiba como eles realmente são tratados, sua presença lhes oferece um breve alívio. Mesmo em meio aos abusos, os irmãos permanecem unidos, buscando soluções e confiando na própria inteligência. Certo dia, Olaf anuncia um jantar com seu grupo de teatro e exige que as crianças preparem um banquete para 10 pessoas, incluindo carne assada. Sem ingredientes nem experiência, eles recorrem à juíza Strauss, que lhes empresta a cozinha e sugere uma receita alternativa. Os irmãos preparam uma massa, mas Olaf se enfurece ao ver que não é o que pediu. Ele bate em Klaus e ameaça machucá-los ainda mais. A violência se torna explícita e as crianças finalmente entendem que correm perigo real. Pouco depois, Olaf informa que eles participarão de uma peça teatral intitulada O Casamento Maravilhoso, na qual Violet fará o papel da noiva. Desconfiado de que havia algo além do espetáculo, Klaus investiga na biblioteca e descobre o verdadeiro plano de Olaf: casar-se legalmente com Violet durante a apresentação. De acordo com a lei, se uma pessoa assina um documento de casamento na presença de um juiz e de testemunhas, o ato pode ser considerado válido, mesmo que aconteça dentro de uma peça de teatro. Olaf pretende usar essa brecha legal para ficar com a fortuna dos Baudelaire. Quando Klaus o confronta, Olaf sequestra Sunny e a tranca em uma jaula suspensa no alto da torre, forçando os irmãos a seguir com seu plano. A ameaça é clara, e as crianças se veem presas a uma situação desesperadora e sem saída. A noite da estreia finalmente chega, carregada de tensão. O público, incluindo o Sr. Poe e a juíza Strauss, não desconfia de nada. A peça acontece exatamente como Olaf planejou, e Violet assina o documento de casamento em cena. Porém, em uma reviravolta inesperada, Violet revela que assinou com a mão esquerda. Como Violet é destra, a assinatura não tem validade legal. Strauss confirma o erro jurídico e frustra o plano de Olaf. Em meio à confusão, Olaf tenta fugir levando Sunny, mas acaba sendo impedido. Ainda assim, ele consegue escapar junto com seu grupo de teatro, deixando os Baudelaire a salvo, mas cheios de dúvidas e sem respostas. Depois de escaparem do Conde Olaf, os irmãos Baudelaire são levados pelo Sr. Poe para viver com um novo tutor, o Dr. Montgomery Montgomery, um herpetólogo gentil e um tanto excêntrico que estuda répteis e anfíbios. Sua casa fica na rua Lawsy Lane, um lugar onde tudo tem um forte cheiro de raiz forte no ar.
Desde o primeiro momento, o Dr. Monte, como é chamado com carinho, oferece algo que parecia impossível: acolhimento, respeito e um lar onde cada um tem o próprio quarto. Ele lhes serve torta de creme de coco e os convida a explorar a casa, incluindo sua impressionante coleção de répteis. Na famosa Sala dos Répteis, as crianças conhecem diversas criaturas fascinantes, entre elas uma cobra recém-descoberta chamada a Víbora Incrivelmente Mortal. O nome, porém, é enganoso, já que ela se revela completamente inofensiva e até brincalhona. Monte lhes dá tarefas para ajudar na preparação da próxima expedição ao Peru. Violet ficará responsável por criar armadilhas para capturar novas espécies. Klaus pesquisará tudo o que puder sobre répteis e Sunny, com seus dentes afiados, ajudará cortando cordas. Pela primeira vez desde a morte dos pais, os Baudelaire sentem que finalmente conseguem respirar, que existe espaço para alegria e tranquilidade. Mas essa paz é interrompida com a chegada de Stefano, o suposto novo assistente de Monte. As crianças o reconhecem imediatamente. Trata-se do Conde Olaf, disfarçado, com uma barba falsa e sem sua sobrancelha característica. Embora tentem alertar Monte, Olaf manipula a situação com astúcia. Confuso, Monte acredita que Stefano seja um espião da Sociedade Herpetológica, tentando roubar suas pesquisas. Ele decide demiti-lo depois de uma ida ao cinema, sem perceber que o perigo é muito maior do que imagina. Durante a exibição de zumbis na neve, Monte recebe uma mensagem codificada que o alerta sobre Stefano, mas não consegue decifrá-la completamente antes de ser interrompido. Ao voltar para casa, ele confronta Stefano e avisa que não irá mais ao Peru com eles. As crianças sentem alívio, mas no dia seguinte, encontram o corpo de Monte sem vida na Sala dos Répteis. Stefano afirma que Monte foi mordido por uma cobra venenosa chamada Mamba do Mal e exige levar as crianças ao Peru imediatamente. Convencidos de que se trata de um assassinato, os Baudelaire decidem desmascará-lo antes que ele consiga alcançar seu objetivo final. Quando Stefano tenta fugir com eles de carro, o veículo acaba batendo no carro do Sr. Poe, forçando todos a retornar. Poe, como sempre, mostra-se cético e se recusa a acreditar nas acusações das crianças, sem provas concretas. Stefano então chama um suposto especialista, o Dr. Lucafon, para examinar o corpo de Monte. Ele confirma que a causa da morte foi a mordida da Mamba do Mal, mas os irmãos desconfiam de que tudo faz parte do plano. Violet, Klaus e Sunny elaboram uma estratégia. Klaus e Sunny fingem um ataque com a víbora, incrivelmente mortal para distrair os adultos, enquanto Violet revira na bagagem de Stefano. Na mala, Violet encontra uma seringa e um frasco rotulado com o nome da cobra, o que prova que Monte foi envenenado deliberadamente. Com essa evidência, o Sr. Poe finalmente se convence e limpa a maquiagem do tornozelo de Stefano, revelando a tatuagem do olho que o identifica como Conde Olaf. Porém, antes que consigam detê-lo, Olaf foge com a ajuda do suposto Dr. Lucafont, o especialista que havia confirmado a causa da morte. Na verdade, Lucafont não é quem dizia ser. Trata-se do Homem das Mãos em forma de gancho, um dos capangas mais perigosos de Olaf, disfarçado para se infiltrar e facilitar a fuga. Mais uma vez, os Baudelaire ficam sozinhos, desta vez carregando a dor de terem perdido alguém que realmente se importava com eles. Após a trágica morte do Dr. Montgomery, os irmãos Baudelaire são enviados para viver com uma nova tutora, a tia Josephine. Sua casa fica à beira de um penhasco, com uma vista impressionante para o Lago Lacrimógeno, um lugar que ela evita a todo custo. Apesar de parecer gentil à primeira vista, Josephine é dominada pelo medo. Ela tem pavor de corretores imobiliários, portas de vidro, fogões, telefones e, acima de tudo, do lago, que, segundo ela, está infestado de sanguessugas. Sua vida é guiada por regras absurdas e por uma obsessão extrema com a gramática, o que transforma sua casa em um lugar estranho e nada acolhedor. Mesmo com todas essas excentricidades, os Baudelaire tentam se adaptar à nova rotina. Violet continua criando invenções, Klaus se refugia nos livros e Sunny morde tudo o que encontra pela frente. Ainda assim, logo percebem que algo não está certo. Josephine fala o tempo todo sobre seu falecido marido, Ike, um marinheiro corajoso que morreu em uma tempestade misteriosa. As crianças começam a suspeitar que sua morte talvez não tenha sido um simples acidente. A tristeza e o medo da tia parecem esconder algo ainda mais profundo, e seu comportamento se torna cada vez mais instável. A tensão aumenta com a chegada de um homem que se apresenta como Capitão Chan, um suposto navegador com uma perna de madeira e um sorriso falso. Os Baudelaire o reconhecem imediatamente.
É o Conde Olaf disfarçado. Embora tentem alertar Josephine, ela se recusa a acreditar neles. Convencida de que Cham é um corretor imobiliário, Josephine entra em pânico. Pouco depois, Josephine desaparece sem deixar vestígios, deixando apenas um bilhete, no qual afirma ter se jogado no lago por medo. As crianças não acreditam nessa versão. Eles conhecem bem demais a tia para imaginar que ela se aproximaria da água por vontade própria. O bilhete deixado por Josephine está cheio de erros gramaticais, algo que não combina em nada com sua obsessão pela gramática. Klaus analisa o texto com atenção e percebe que, na verdade, se trata de uma mensagem codificada. O recado revela que Josephine está viva e escondida na Caverna do Coalho, um lugar que ela costumava visitar em segredo. Os irmãos decidem ir atrás dela, enfrentando o perigo do lago e das sanguessugas que o infestam. Eles conseguem encontrá-la, mas Josephine está apavorada e se recusa a voltar. Enquanto isso, Olaf, disfarçado de Capitão Cham, consegue convencer o Sr. Poe de que é o novo tutor legal das crianças e planeja levá-las para longe, a fim de se apoderar de sua fortuna. Josephine acaba aceitando voltar com eles, mas Olaf logo retoma o controle da situação. Ele obriga as crianças a entrarem em um barco em meio a uma tempestade, com a clara intenção de jogá-las no lago. Nesse momento, Violet tem uma ideia. Enquanto Klaus e Sunny distraem Olaf, Violet consegue alterar um documento que ele queria que assinassem, inserindo uma mensagem oculta. Graças a isso, os irmãos conseguem escapar em uma jangada improvisada, deixando o vilão para trás mais uma vez. A história termina com os Baudelaire à deriva no lago, sem um destino claro pela frente. Eles perderam mais uma figura adulta que, apesar de todos os defeitos, ainda lhes oferecia algum tipo de proteção. Depois de perderem a tia Josephine, os irmãos Baudelaire são enviados para um lugar que parece feito para destruir qualquer resquício de esperança. A serraria Lucky Smells, localizada na cidade de Paltryville. Ali, sob a tutela de um homem conhecido apenas como Sir, eles são obrigados a trabalhar como funcionários da serraria. Sir nunca mostra o rosto, permanecendo sempre escondido, atrás de uma densa nuvem de fumaça de charuto. Seu sócio, Charles, apesar de ser educado e aparentemente gentil, não tem coragem de enfrentar as injustiças que acontecem ali todos os dias. O dormitório onde as crianças são alojadas é frio, vazio e completamente sem conforto. As jornadas de trabalho são longas e exaustivas, e os Baudelaire precisam seguir regras rígidas enquanto cortam toras, cercados por máquinas barulhentas e por adultos completamente indiferentes. No meio desse ambiente cinzento, os irmãos conhecem Phil, um trabalhador otimista que tenta enxergar o lado positivo de tudo, até mesmo depois de sofrer um acidente que lhe custa uma perna. Phil fala com ele sobre um símbolo misterioso, um olho que aparece em vários lugares e que parece estar ligado a uma sociedade secreta dedicada a ajudar órfãos. Mas o que mais preocupa os Baudelaire é o comportamento repentino de Klaus. Ele passa a obedecer ordens sem questionar, repete frases sem sentido e parece não se lembrar do que fez. Violet e Sunny descobrem que ele foi hipnotizado pela doutora Georgina Orwell, uma optometrista que trabalha na serraria Lucky Smells. Seus métodos são tão perturbadores quanto sua presença, e as crianças percebem que não é apenas Klaus que está em perigo, mas todos os funcionários daquele lugar. A situação fica ainda mais sombria com a chegada de uma nova figura, Shirley, a suposta secretária da doutora Orwell. Mas os Baudelaire não se deixam enganar. Por trás do disfarce ridículo, eles reconhecem o Conde Olaf mais uma vez. Desta vez, seu plano é forçar Violet a se casar com Sir, usando a hipnose e uma brecha jurídica para tomar a fortuna das crianças. Tudo está meticulosamente preparado, e Klaus, sob o controle de Orwell, não consegue ajudá-la. Violet sabe que não pode errar. No momento decisivo, quando lhe entregam o documento de casamento, Violet assina com a mão esquerda. Como Violet é destra, o contrato se torna inválido. É um gesto simples, mas suficiente para frustrar o plano. Em meio ao caos, os irmãos conseguem desmascarar Olaf e revelar a aliança entre Sir e a doutora Orwell. A verdade vem à tona, e ambos os adultos acabam sendo presos. A serraria, que nunca foi um lar, fica para trás de vez. Os Baudelaire partem sem saber para onde irão, mas com a certeza de que Olaf continua à solta. O símbolo do olho, que surge mais uma vez, lembra aos irmãos que existe algo maior por trás de tudo isso. Talvez uma rede secreta, talvez pistas sobre seus pais. Por enquanto, porém, tudo o que eles têm é a própria inteligência, a união entre eles e a determinação de seguir em frente. Enquanto a fumaça da Lucky Smells se dissipa,
Os irmãos caminham lentamente rumo ao desconhecido. Eles sobreviveram a mais uma tentativa de Olaf, enfrentaram máquinas, hipnose e adultos que falharam em protegê-los. E, embora o caminho continue repleto de perigos, eles não desistem, porque cada passo os aproxima um pouco mais da verdade, e porque, mesmo nos lugares mais sombrios, ainda existem momentos de luz, momentos que só eles parecem conseguir enxergar. Deixa nos comentários se você quer que a gente continue resumindo essa saga. Ainda tem muitos livros pela frente. E lembre-se, se você gosta desse tipo de vídeo, a melhor forma de apoiar o canal é deixar um like e se inscrever. A gente se vê no próximo vídeo.